Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje, no nosso episódio de Bastidores do Propósito, nós vamos falar sobre os sinais que identificam, que você vai identificar que você nasceu do Espírito, que a unção de Ananias veio sobre a sua vida e que houve esse rompimento, que houve essa metanoia, essa mudança de mente tão profunda que tornou o apóstolo Paulo de um perseguidor de Saulo para um pregador do evangelho em questão de 3 dias. Ele saiu de um perseguidor, assassino, perverso, para um pregador do evangelho, para um mestre da palavra. Claro que ele não se tornou tudo isso em 3 dias. Porém, o nascimento do Espírito aconteceu sim, esse rompimento. E hoje, no dia 11 de junho de 2024, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, nós vamos trazer alguns sinais. E é tão lindo, é tão poderoso entender esses sinais, porque tem muitas coisas que o Espírito Santo diz na palavra e que eu pensava, e que talvez você pensasse, que o simples fato de confessar Jesus, o simples fato de o Espírito Santo habitar dentro de mim, dentro de você, o simples fato de declararmos-nos e termos a testificação de sermos salvos e salvas, nos daria a consciência ou nos daria a certeza do nascer de novo, do Espírito. E nos daria a consciência de, sou uma convertida, sou um convertido, porque eu já confessei Jesus. Então, hoje nós vamos também desmistificar a diferença de confessar Jesus, de nascer da água, e a diferença clara de nascer do Espírito. A verdadeira conversão, a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de mente. E a primeira palavra que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Marcos 8, versículo 34. A palavra diz assim: E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus está falando para a multidão. Que multidão é essa? Ele está falando para uma multidão que cria nele. Uma multidão que estava, em tese, seguindo a ele, mas seguindo Jesus Cristo em carne durante a sua caminhada. Ele muito dizia que muitos estariam ali por causa do pão, por causa dos sinais, por causa dos milagres. Então, existia uma multidão que cria em Jesus. E então, podemos dizer que existia uma multidão de salvos que criam em Jesus. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é tornar-se um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Seguir Jesus é fazer as mesmas obras que ele fez. Seguir Jesus é obedecer como ele obedeceu. Seguir Jesus é ouvir e ser guiado pelo Senhor Espírito Santo, assim como ele foi. Então, seguir Jesus é ser espiritual, é fazer coisas espirituais, é viver pela fé e fazer as obras que Jesus fez. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 12, versículo 24, diz assim, João 12, 24. Na verdade, eu vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro sinal de que você foi tocado pela unção da humildade, de que o Senhor Espírito Santo achou o seu coração, um coração quebrantado e contrito, esmagado, humilhado diante dele. O primeiro sinal é que você morre para si mesma. Você morre para si mesmo. Você nega a si mesmo. Negar a si mesmo é chamado de sacrifício. A primeira coisa. E esse sinal, ele acontece na dinâmica, no exato momento em que essa unção está sendo derramada. Essa unção, no momento em que ela está sendo derramada, você está ali, é uma mistura de vazio, de consciência de que você não é nada, consciência que Deus é tudo, e nesse exato momento você se dá conta de que tudo que você acreditava sobre si mesma, tudo que você desejava para si mesma, e tudo aquilo que você achava que tinha conquistado para si mesma, perde todo o valor. E sabe o que acontece? Eu peguei aqui no original o significado da palavra sacrifício. Negar a si mesmo, vem da palavra sacrifício. Sacrifício. A palavra sacrifício, o negar a si mesmo, negar, ele está ligado a sacrifício. A raiz da palavra, do negar a si mesmo, ele vai para o sacrifício. O negar a si mesmo, ele começa em esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Perceba, perder o interesse próprio, perder a visão de si mesmo. Como assim, Gleiciane? Você faz isso acontece muito rápido na dimensão do espírito. Isso acontece em uma velocidade muito rápida. Eu só consigo identificar isso hoje olhando para trás com o auxílio do Espírito Santo. Isso acontece muito rápido. Você simplesmente, no momento em que o seu coração está sendo esmagado, humilhado, você perde a fé em si mesma. Em si mesmo. Você perde a fé. Olha que coisa. Você já via que pessoas dizem assim: você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Só que o momento em que a unção de Ananias vem sobre você, em que o seu coração está ali esmagado, contrito, humilhado, você olha para si mesmo e pensa assim, essa é a primeira parte. Você pensa assim, tudo que eu pensei em fazer até hoje me trouxe em lugar nenhum. Tudo que eu tenho não me vale de nada. Tudo que eu sou
não é nada. Você sente uma vergonha. Você sente uma vergonha de quem você se tornou. E você entende que tudo, e imagina que eu estou dizendo tudo, não significa que você não conquistou nada, não. Significa que você conquistou muito, sim, que você andou muito, sim. E uma coisa interessante eu dizer que o novo nascimento, a conversão, ela sempre vai bater de encontro àquela pessoa que tem muito a perder. Vai custar muito para ela. E sabe o que o Espírito Santo me falou há alguns dias? Esses dias, ele disse assim: o reino de Jesus não está na promoção. Ele disse para mim: o meu reino não está na promoção. Porque vai te custar muito. Vai te custar, eu digo, tudo. O que você acreditava que era tudo. O que para o mundo é tudo. Olha que coisa mais louca. A conversão vai te custar tudo. Porque a conversão, ela te custa muito. A salvação não te custa nada. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio encarnado e que morreu na cruz e que derramou seu sangue para remir os seus pecados e te dá o Espírito Santo para habitar dentro de você e garantir como selo a vida eterna. A salvação não te custa nada, porque ela é a graça genuína em Cristo Jesus. Porém, o reino de Deus, ele sempre custará tudo. Jesus, quando encontrou o jovem rico, ele disse: Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus, se não me falha a memória, Jesus disse: olha, honra teu pai e tua mãe. E o jovem rico disse: mas eu tenho feito tudo isso. Aí depois disse: então guarda todos os mandamentos. E o jovem rico: Senhor, eu já tenho feito tudo isso. Pela força do braço dele, ele já estava perfeito. E Jesus olhou para ele e disse: vende tudo que você tem e siga-me. É claro que literalmente Jesus estava falando para ele vender tudo, sim. Mas Jesus estava nos trazendo a visão de que o tudo para aquele jovem era todas as riquezas que ele conquistara. E tudo que nós conquistamos na vida demandou tempo, então demandou-se dinheiro. Uma das moedas que exemplifica o nosso tempo, a nossa vida, é o dinheiro. Então, digamos que tempo é dinheiro e dinheiro é tempo, então dinheiro é vida. Isso na comunicação do mundo, e isso, se você fazer conversão de tempo e de dinheiro, você vai entender que todo dinheiro precisou de tempo para ser acumulado, para ser conquistado. Então o Senhor Jesus estava dizendo: eu quero você por inteiro, eu quero toda a sua vida, eu quero todo o seu tempo. É claro que Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. E Jesus estava dizendo assim: negue a si mesmo, perca o interesse e a visão de si mesmo, daquilo que você acreditava que era precioso, daquilo que você acreditava que era a razão da sua vida, que você acreditava que era o alicerce da sua vida. E nesse exato momento em que você perde a vontade, o interesse próprio, sabe qual a consciência que vem para você? De que nada do tudo que você tem, humanamente falando, materialmente falando,
significa muita coisa. Perto do terrível vazio que você encontrou no seu espírito. É como uma balança que se coloca diante de você e dentro do seu coração. Você coloca tudo que você empenhou na vida e conquistou. E você coloca do outro lado tudo aquilo que você percebe que você não tem. E tudo aquilo que você não tem pesa tanto quanto tudo aquilo que você já conquistou. Olha que coisa. Porque significa que tudo que você conquistou não tem peso algum. Porque tudo aquilo que, em tese, você conquistou, que você tem, que você acreditava que você era, de repente tornou-se nada, tornou-se um vazio. E você percebe, aqui você entra numa consciência de espírito. Você sai da consciência carnal e você entra na consciência do seu espírito. E percebe que o teu espírito é pobre, necessitado, vazio. E isso acontece em fração de segundos e de minutos, é muito rápido isso. E de repente você está chorando amargamente por tudo o que você fez e que nada deu certo, nada foi do jeito que você esperava. E eu vou dizer, o nascer de novo sempre vem de encontro com terríveis e grandes frustrações. Eu lembro quando isso aconteceu comigo, e isso aconteceu comigo de formas fracionadas. Paulo aconteceu com ele no intensivão de 3 dias. Comigo foi de formas fracionadas, com você vai ser de formas diferentes. Não existe um método para as nossas experiências, para experimentar a conversão, o novo nascimento, esse processo, que na verdade ele é um processo, mas ele é curto, ele é algo que acontece rápido. E eu lembro que eu olhei para tudo, tudo. Eu olhei para casamento, eu olhei para a vida profissional, eu olhei para dinheiro, eu olhei para reconhecimento, eu olhei para nome, para reputação, e eu olhei para tudo aquilo e eu pensei, acabou tudo. Sabe, acabou tudo. Para mim ali tinha acabado tudo. E ali eu entendi, eu não sou nada, conquistei nada. Se eu não tenho domínio, se eu não tenho paz, se eu não ouço, se eu não sou direcionada, se eu me sinto tão vazia, tão perdida, de nada disso adianta. Por isso que o processo, por isso que eu digo processo, mas não é um processo. Por isso que esse impacto, essa experiência da conversão, ela é ela é tão rara. E tem muitos motivos pelos quais ela é rara. Porque isso tudo aqui gera um sofrimento muito intenso. Intenso, intenso, eu posso dizer. Isso leva uma circunstância intensa, intensa. Então a dor é intensa, a experiência é intensa, essas consciências são intensas. Isso dói de uma intensidade inenarrável, eu posso dizer assim. Só que passa. É como o parto. Quem já pariu, ou quem já, perdoe-me a palavra, parir, mas é parir. E quem já acompanhou, quem já entendeu, é algo inenarrável a dor. Porém, passa. E vem o nascimento. O novo nascimento, ele não poderia ser comparado melhor do que o nascimento de uma criança. Porque por alguns minutos, por algumas horas, são dores. Dores de parto. Dores que você pensa que vai te matar. Você pensa que vai morrer. Mas, de fato, existe algo que está morrendo. E o que está morrendo? A sua visão de si mesma. E a primeira coisa é entender: eu não sou nada.
em mim mesma. A segunda coisa é, eu não sou capaz de chegar a lugar nenhum por minhas próprias forças e minha própria capacidade. Eu não sou capaz de ter aquilo que realmente é relevante, de que realmente tenha significado por mim mesma. E você simplesmente perde a visão de si mesmo. Você perde o interesse de continuar fazendo tudo o que você estava fazendo. Você perde o interesse de continuar sendo quem você estava sendo. E você perde o interesse de continuar obtendo os resultados que você estava obtendo. Olha que intenso isso. E nesse momento acontece o sacrifício. O homem interior, o seu espírito, aí eu preciso enfatizar isso. O seu espírito que nasceu, que foi gerado contaminado, enganado pelo pecado, contaminado pelo pecado. Por causa lá do pecado lá no Éden, na origem, nos nossos pais, Adão e Eva. O nosso espírito que foi enganado, que foi conduzido ao erro, ao pecado. Esse espírito, nesse exato momento, ele morre para si mesmo. Perde a vontade, o interesse próprio. O que morre? Quando nós dizemos o velho homem, despir do velho homem, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Lembra do que Jesus disse? Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Ele veio. Vou pegar o versículo. João 6:38. Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Espera aí. Jesus estava falando de duas pessoas. Ele estava falando de mim. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Ele estava falando: olha, Jesus, eu estou aqui como filho do homem. E como filho do homem, eu tenho uma vontade. E ele estava dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade. Então, é interessante nós olharmos para Jesus e entendermos que ele veio em carne, que ele tinha uma vontade e que ele também precisou humilhar-se, ser esmagado, moído e negar a si mesmo. E negar a si mesmo, Jesus é vida. Jesus, ele é a vida. Como é negar a si mesmo para Jesus? Morrer. Literalmente ir para a cruz morrer. Por quê? Porque a essência de Jesus é a vida. Então, negar a si mesmo é morrer. Para eu negar a mim mesmo, eu preciso morrer. E morrer significava ser destituído da glória do Pai, destituído do Espírito de Deus Pai, destituído do céu, destituído do trono, destituído de tudo que o Pai dera a ele. Ele precisava morrer. E quando ele foi para a cruz, ele diz: eu não desci para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que foi para a cruz e que morreu? Muitas vezes nós olhamos para o corpo físico, a gente pensa, o corpo de Jesus morreu. Eu quero dizer, sabe o que mantém o corpo de uma pessoa vivo e viva? A sua consciência, a sua vontade. Eu não sei se você sabe, mas se o nosso cérebro continuar vivo,
a nossa consciência, a nossa alma continuar pensando, mesmo que a pessoa esteja em coma, você continua vivo. Se isso morre, você também morre. Ainda que o seu coração esteja, ó, top. Quando Jesus foi para a cruz, o que morreu foi a sua própria vontade. A própria vontade de Jesus foi crucificada ali. Eu quero que você entenda o sacrifício de Jesus. Quando Satanás tentou ele 40 dias e 40 noites, não foi simples. Ah, mas era Jesus. Ele estava ali cheio de toda a vontade humana. Ele tinha vontade humana, ele estava em carne. Ele foi tentado exatamente nas mesmas coisas, como diz lá na carta aos Hebreus. Ele foi tentado em tudo. Só que a vontade do tudo foi crucificada. Ele levou para a cruz. E isso que está dizendo aqui em João, está dizendo: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Então, quando alguém que é salvo e ele não humilhou-se, ele ainda não buscou essa humilhação, ela não buscou esse sacrifício, ele ainda tem muita fé em si mesmo, muita confiança em si mesmo. Ele ainda tem uma visão de si mesmo, que ele pode fazer tanta coisa de si mesmo, pela sua própria força. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Exatamente. Aquele que ainda não morreu para si mesmo, aquele que ainda sua vontade prevalece e permanece. Então, sacrifício é morrer para si mesmo, perder a própria vontade, o interesse próprio. Peraí agora. Em detrimento, em favor da vontade de Deus. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Você reconhece que a sua força não é nada, que isso não te trouxe a lugar nenhum, que isso não significa nada e que você não é nada de fato e que você não tem fé mais em si mesma e que você entendeu que por si mesma você não vai chegar a lugar nenhum, que nenhum dos seus planos tem mais valor e sentido. E ao mesmo tempo você enxerga Deus e você enxerga a vontade dele. E ao mesmo tempo que você morre para sua própria vontade, e a sua vontade é crucificada na cruz, você nega a si mesmo, você toma a sua cruz, você imediatamente toma posse da vontade de Deus para a sua vida. Isso acontece rápido. Eu quero que você entenda, para você entender de forma clara. Você estava dentro de um avião. Não, melhor. Você estava dentro de um ônibus, lotado, com a multidão, apertado, pressionado de todos os lados, acreditando que estava indo para o melhor lugar, com as melhores pessoas, conquistando os melhores resultados. E dentro daquele ônibus, você desperta, você acorda. E você percebe que você está ali sendo esmagado, sendo oprimido, e que tudo aquilo não faz sentido, e que ir para aquele lugar não faz mais sentido, estar com aquelas pessoas não faz mais sentido, conquistar aqueles resultados não faz mais sentido, e que você já não acredita mais que você pode fazer tudo aquilo e que aquilo vai te levar a ter um significado, a ser relevante, a realmente ter um sentido para a sua vida. E de repente você grita e pede para o motorista: para o ônibus que eu preciso descer. E esse ônibus estava indo para o norte. E você desce desse ônibus e você olha para trás e vê que você estava correndo exatamente do caminho original.
E você vê agora um carro extraordinário, um carro magnífico parado, com a chave na porta. Claro que hoje em dia a gente não tem chave com a chave, mas imagine, com a chave ali no capuz, uma chave moderna, ultra moderna, em que você está escrito o seu nome. E esse carro é extraordinário, confortável. E esse carro está te levando para uma direção totalmente antagônica e diferente daquela que você estava indo. E você entra nesse carro e simplesmente agora você entende. Eu quero ir de acordo com esse novo caminho, de acordo com esse novo veículo, de acordo com essa nova visão. Só que tem um detalhe: não é você que vai dirigir o carro. Você vai atrás. Quem está dirigindo o carro é o Senhor Espírito Santo. Porque Ele conhece o caminho. Você não conhece o caminho. E você vai para o banco de trás e você simplesmente entende que que o Espírito Santo do Senhor vai te conduzir a todo e a toda a verdade, e a todo o caminho da verdade. E ali você perde o controle da sua vida. Eu tô vendo que você tá tentando mostrar alguma coisa, eu não tô vendo. Você perde o controle da sua vida. Você não sabe mais para onde que você está indo. Você não sabe mais o que vai acontecer, porém, você tem a certeza de que você não quer mais viver a sua vontade. E que você está agora entregue à vontade do Pai e na direção do Espírito Santo de Deus para retornar ao caminho original. O caminho original que você não conhecia, que você não sabia para onde era, que você não sabia e você não tinha acesso. O que é conversão? É retornar ao caminho original. A conversão é você sair do caminho onde você estava e retornar ao caminho original. E esse caminho original, presta atenção aqui, é a metanoia. Aqui o marco da conversão é a sua mente, o seu espírito. Isso acontece um reset. A configuração do seu espírito, ela é programada agora pela unção de Ananias, a unção da humildade. Isso provoca um estágio de morte, porque é como se agora, meu Deus, eu não sei mais quem eu sou. Não sei mais. E assim, não é um estágio de amnésia, não é isso. Você tá com a sua consciência. Porém, nada daquilo que você vivia tem mais significado. Não tem significado. Não tem relevância. E agora acontece algo, eu estou sendo aqui guiada pelo Espírito Santo 100% aqui. Porque tudo que eu tinha colocado aqui, ele mudou um pouco a dinâmica. Nesse exato momento, você morreu, a semente, o grão do trigo, ele morreu. Depois que ele morreu, você aqui, você negou a si mesmo, você já negou a si mesmo, e você agora entrou na fase de seguir a Jesus. Seguir a Jesus. E nós, de nós mesmos, nós não conseguimos seguir a Jesus, senão pela direção e guia do Senhor Espírito Santo. E uma coisa que acontece nessa conversão é que os seus olhos são abertos. E você agora com o seu espírito resetado, ele está no ponto morto. E agora você está numa nova configuração. Que configuração é essa? O seu estado original. Cleiciane,
o meu espírito ele volta ao estado original, ele volta. E o seu estado original, como uma criança que acabou de nascer. Claro que não é tão simples. E vocês que são alunas da escola profética sabem o processo que é necessário viver durante a santificação. Só que é simples, no sentido de é puro. Você simplesmente, você agora, você tem um novo coração. E eu quero que você vá lá para Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 24. Ezequiel 36, perdoe-me. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Muitos de nós estamos satisfeitas e satisfeitos, recebendo de Deus um novo espírito. E nós, quando cremos em Jesus, nós recebemos um novo espírito, o Espírito Santo de Deus, para habitar dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós. E ele é o selo da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Só que quando ele vem, ele tem o inicial propósito de nos convencer. Agora que ele entrou, ele tem de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas que pensam que Jesus vai convencer do pecado, da justiça e do juízo quando você entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Isso é crer em Jesus para salvação. Só que ainda não é o crer em Jesus de todo o seu coração. Ainda não é o olhar para o pecado original. Por quê? Porque somente quando o Espírito Santo está dentro, ele pode convencer você do pecado. Qual é o pecado? A incredulidade do engano original lá do Éden. A incredulidade. Só que para que você veja que você foi enganado e enganada lá no Éden, as escamas dos seus olhos espirituais, do seu espírito, do seu coração, precisam ser removidas. E as escamas só são removidas quando há o quebrantamento, a humilhação, o esmagamento do seu coração, esse extremo sofrimento, esse extremo esvaziar-se. E nesse momento há uma ruptura. E quando há essa ruptura, a unção do Senhor, que nós chamamos de a unção da humildade, a unção de Ananias, ela é derramada. E quando ela é derramada, a primeira coisa que acontece é o abrir dos olhos espirituais. E a primeira coisa que acontece é você ver no seu espírito, você vê o Senhor Espírito Santo. Você não sabe explicar. Você não sabe explicar com palavras, descrever com palavras. Simplesmente agora Deus é real para você. Simplesmente agora você não vê você mais apenas você mesma. Você agora enxerga Deus habitando dentro de você. Não é mais uma certeza, uma plena convicção apenas,
mas agora é uma visão real no seu espírito. E essa visão real no seu espírito é que permite você olhar para ele e dizer: eu quero me achegar ao Senhor e eu quero ser guiada pelo Senhor. A salvação coloca ele dentro de você. A conversão coloca você com o olhar nele e coloca você sendo agora uma criança, como uma criança, olhando para um pai e tomando ele, você pelas mãos e te guiando. Você perde sua vontade, porém você ganha um pai, verdadeiramente um pai. Porque não se ganha um pai apenas porque o Espírito Santo habita em você. Ele é o direito e ele é a garantia. Imagina que muitas pessoas têm um pai, porém o pai, ele só é pai quando ele exerce a posição de pai. O Espírito Santo, ele só exerce a posição de pai na minha e na sua vida quando você olha para ele e o vê como pai, e você se vê como filha do pai, e você permite-se agora viver a vontade do pai e ser guiada pelo pai. Aqui você nasce de novo. E a Bíblia diz em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ele está falando do coração de Jesus. Ele está falando que nós só receberemos um novo coração quando nós recebermos o sacrifício de Jesus Cristo, e isso acontece de uma forma muito profunda, quando nós nos humilhamos, nos esmagamos nessa consciência de que eu nada sou e negar a si mesmo nessa dinâmica. E esse encontro nos dá um novo coração. Um novo coração. Coração, o nascer do Espírito. Porque o nascer da água é a salvação. E o nascer do Espírito, veremos. Veja o versículo 27. E eu colocarei o meu Espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos. Um salvo, ele não consegue guardar os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos. Um salvo, simplesmente salvo, ele não obedece. Exemplo disso, e ainda que esse salvo seja batizado com fogo do Espírito Santo. Exemplo disso, Saul. Saul era um salvo, batizado com o fogo do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha um ministério. Ele tinha o que fazer. O poder de Deus estava sobre ele, porém ele era desobediente por causa do seu coração, que era rebelde, que era idólatra. Era um coração duro, obstinado, porque um coração duro e obstinado. E você pode ir lá no primeiro livro de Samuel, eu só vou pegar aqui uma parte para você. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, você leia.
E aqui o Espírito Santo veio habitar dentro dele, ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele, ele recebeu um novo coração lá, veja, só que ali, o novo coração, ele recebeu o coração de Jesus, ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele. Eu quero dizer para você que o que está escrito aqui em Ezequiel 36, e vos darei um novo coração e também vos darei um novo espírito. Veja que quando ele está falando de um novo coração, todo mundo entende que basta apenas eu receber o Espírito Santo para habitar dentro de mim, que eu recebo um novo coração. Que eu recebo um novo coração. Você recebe um novo espírito. Você recebe um novo coração. Porém, presta atenção, o seu velho espírito, o seu velho coração, para você receber na íntegra, na totalidade, na plenitude, o seu velho eu precisa morrer. Esse é o ponto em que grande parte das pessoas não entendem. Ah, mas eu já recebi tudo, eu já recebi o sacrifício, eu já recebi o Espírito Santo, eu já tenho tudo, eu já recebi o novo coração. Você já recebeu o direito do novo coração. Só que para você tomar posse desse novo coração, você precisa, como Jesus disse, negar a si mesmo, tomar a tua cruz. Para você receber a posse desse novo coração. Porque Saul não recebeu a posse do novo coração. Sabe por quê? Porque Saul era guiado pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Saul, ele recebeu o direito de tomar posse de um novo coração. Só que ele preferiu usar o poder de Deus para fazer a sua própria vontade. E ele não quis se submeter ao poder de Deus, morrendo para si mesmo e se submetendo e tomando posse de um novo coração. Isso é assustador. Só que é a verdade. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Isso aqui é importante. Em Lucas 22, versículo 32. Vamos ler a partir do versículo 31 e a gente já vai finalizar o dia de hoje. Diz assim a palavra: E o Senhor disse, Jesus, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Peraí. Significa que, presta atenção nisso aqui. Nós acabamos de ler que o trigo precisa morrer. E Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Espera aí. Nós estamos fazendo de, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que cria em Jesus. E além de crer em Jesus, ele convivia com o mestre. Pedro convivia com o mestre. Pedro cria em Jesus. Pedro cria em Jesus. E Jesus disse que Satanás queria peneirar ele como trigo. E peneirar ele como trigo, eu não sei se você sabe, mas quando você peneira o trigo, você violentamente, uma violência grande sobre os grãos de trigo, e o vento sopra. O vento sopra, você sopra, e o trigo, que é trigo, cai de volta na peneira, e a palha, o que é joio e o que é palha, vai ser soprado pelo vento, vai ser dissipado.
E no momento em que o Senhor estava dizendo, ele estava dizendo, Pedro, ou você desce com o peso de um grão de trigo, mas ele não estava dizendo só para ele descer. Ele estava dizendo que ele iria precisar morrer. E não é morrer fisicamente como Jesus morreu. Era morrer a sua própria vontade. Pedro é o maior exemplo para nós de alguém que tinha muita fé em si mesmo, de alguém que tinha muita confiança em si mesmo, de alguém que controlava todas as coisas, inclusive o futuro do próprio Cristo. Porque Jesus, quando ele estava pregando sobre a sua morte, sobre a cruz, sobre o quanto ele precisava sofrer, porque ele precisava entregar-se, Pedro disse: não, não, jamais. Pedro não apenas queria controlar a própria vida. Pedro não apenas tinha fé a respeito de si mesmo, para si mesmo, mas inclusive para Jesus. Pedro queria controlar todas as coisas e determinar todas as coisas de acordo com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias experiências, porque ele era autoconfiante. Pedro era muito autoconfiante. A autoconfiança de Pedro era invejável, inspiradora. Só que Jesus disse: quando você converter, e aqui converter é quando você retornar ao caminho original, quando você retornar, quando você tiver uma mentalidade espiritual, quando além de você ser salvo, você, Pedro, ser um convertido, parar de confiar em si mesmo e ser guiado por mim, quando você, Pedro, for esmagado, for mortificado, quebrantado, como Pedro foi, não só durante os 3 dias em que Jesus esteve morto, mas também durante os 40 dias em que Jesus esteve com eles, ensinando e dando-lhes mandamentos. E Jesus deu um segredo para nós. Sabe qual é a chave para você identificar a verdadeira conversão? Uma das consequências, ele diz, fortaleça teus irmãos. Sabe o que significa isso? Significa que você deixa de ser uma pessoa que tem uma visão de si mesma, uma necessidade em si mesma, em que você quer conquistar as coisas para você mesma, para sua casa, para sua família, para o seu bem-estar, para o seu futuro, para sua aposentadoria. E você agora tem uma mente que foi convertida para o reino. E essa mente, essa nova mentalidade, ela tem como foco os seus irmãos. Tudo que você, a partir de agora, deseja conquistar, tudo aquilo que eu vou te dar, tudo, a minha vontade, Deus, a vontade de Deus, a minha vontade é o meu reino, é os meus filhos, são os salvos, os meus filhos. Você perde a visão de si mesmo e de si mesma e tem agora a visão do reino de Deus. Você agora entende que você não está mais sozinha e sozinho na vida. É incrível. Antes da conversão, você é uma pessoa extremamente egoísta. Você quer tudo para si. E você quer conquistar tudo por causa de si, para sua posição, para onde você vai estar, para o que você vai receber. Só que a conversão, ela te coloca na posição de ver o reino. E tudo agora
girará em torno de o que você pode se tornar, o que você pode fazer, o que você pode conquistar, para que os teus irmãos vivam o que você está vivendo na presença do Senhor Espírito Santo. Porque aqui no novo nascimento, você vê o Espírito Santo, você enxerga o Espírito Santo, você enxerga o reino, você agora tem uma visão espiritual, você agora não quer mais fazer a sua própria vontade. Você agora tem consciência de que os verdadeiros tesouros e as verdadeiras riquezas, elas precisam ser acumuladas no céu. E você agora entende que o significado da sua vida não é uma vida em si mesmo, mas é uma vida para o próximo. Uma vida de serviço ao reino. Uma vida de entregar a sua própria vida para descobrir o que o Senhor quer que você faça, para que a sua vida tenha sentido e para que Cristo seja visto também pelas outras pessoas. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Veja, versículo 3. Respondendo-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino. Nascer de novo, primeira coisa, abrir os olhos da sua mente espiritual, você vê o Espírito Santo de Deus e Deus, que é Espírito, se torna real para o teu espírito. A segunda coisa, você entra no reino, porque você entra na visão do reino. Porque a visão do reino é você precisa fazer a vontade do Pai e não fazer a sua própria vontade, porque você nasceu, você foi enviado para a terra não para viver para si mesma, não para viver para si mesmo, não para conquistar coisas para si mesmo, mas para receber para si, para servir para os demais irmãos no reino de Deus aqui e governar sobre a terra. Olha que coisa louca. Você aqui, você entende que você não é mais sobre você. Muito se fala no mundo aí, ó, umas filosofias de que você precisa viver o seu propósito e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Muito se fala em fazer para o próximo, muito se fala em fazer caridade para o próximo, em prestar um serviço para o próximo, em deixar um legado para as próximas gerações. Só que a essência disso, e eu só vou fazer algo relevante para o próximo, e isso ser algo puro, quando atitudes, pensamentos, direções e resultados se originam na vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida.
Jesus poderia ter dito: ó Deus, estou aqui diante dessa proposta de Satanás, ele está me dizendo que vai me dar todos os reinos dessa terra, e eu entendo, Senhor, que o problema dessa terra está em alguém, algum político bom o bastante para um rei, para governar e para dar direção para esse povo. Esse povo precisa ser governado por alguém justo, por alguém bom, por alguém digno. E eu vim do céu e eu vou simplesmente aceitar a proposta de Satanás, porque se ele vai me dar todos os reinos e que foi dado a ele, eu vou tomar posse daquilo que foi tirado dos meus irmãos, e agora eu vou fazer muita caridade, eu vou unificar o reino no mundo, eu vou agora. Era uma ideia muito boa, não? É uma ideia incrível. Inclusive, é a ideia do anticristo. É uma ideia incrível. Unificar o poder é uma ideia extraordinária. Só que nem tudo que é bom reflete a vontade de Deus. Então, o marco da conversão não é apenas fazer o que é bom, não é apenas começar a ser relevante, não é apenas fazer a caridade para as outras pessoas. O marco do novo nascimento é simples e puramente estar sujeito e sujeita à vontade de Deus. E muitas vezes você não vai entender, simplesmente obedecer. Porque talvez, não estou dizendo que foi, porque Jesus sabia de todas as coisas, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Talvez o homem carnal, Jesus, ele não tivesse a consciência de toda a graça do sacrifício da cruz. Porém, o homem espiritual, o Espírito de Deus, tinha plena e total consciência da grandiosidade e do resultado extraordinário, magnífico e eterno que representou o sacrifício de Jesus. Por isso, nem tudo que é bom é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Existem, como a profeta Ana Mendes, em algumas de suas pregações, ela diz: existem muitas pessoas boas na terra. Existem monges muito bons, pessoas muito boas. Porém, não significa jamais nem que elas sejam salvas, nem que elas estejam guiadas, e nem que elas estejam fazendo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E algo profundo. E eu não sei se você compreendeu, mas o sinal aqui que nós falamos hoje foi que você perde a fé em si mesma, a confiança em si mesma, na sua carne. Você sai da dimensão da força carnal, da confiança carnal, e você entra agora na força do Espírito, na palavra do Espírito, na visão do Espírito. Você sai da dimensão da carne e você acessa em visão, e você acessa em entrar, em posicionar-se no Espírito, guiada e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o sinal é a vontade do Senhor importa, ainda que o que ele me peça para fazer seja entregar tudo que eu tenho e seja renunciar tudo que eu conquistei e seja retroceder, humanamente falando, em tudo que eu avancei.
quando você chega nesse ponto, aqui. E quando eu digo isso, eu digo que e a unção do Senhor chega, vibra dentro do meu sangue. Eu sinto até borbulhar, eu sinto até formigar o céu da minha boca. Quando ele te pedir, a partir de agora, ele te pede as coisas mais absurdas para os homens carnais, você dá. Você dá. O jovem rico não deu, porque o jovem rico era impossível para o jovem rico naquele momento ali, sem que o Espírito Santo estivesse dentro dele, sem que o Espírito Santo lhe convencesse, sem que ele sofresse o esmagamento do seu espírito, do seu coração, sem que ele recebesse a unção, sem que ele estivesse agora alicerçado na mentalidade espiritual. Aqui a consciência espiritual, ela é sobre, ela agora é sobre a sua consciência carnal. Ela está sobre, ela é prioridade. O seu espírito agora, a consciência de quem você é espiritual, ela é maior, ela é superior, porque você voltou ao seu estado original. O nosso estado original é: eu sou espiritual, porém tenho um corpo carnal. O nosso estado original é: eu sou espírito. Você tem a consciência de que você é um espírito. E você tem a consciência e a visão de quem é o Espírito de Deus. E você agora aceita ser guiada e guiado pelo Espírito de Deus. Porque você vê o Espírito de Deus. A visão não está mais obscurecida pela incredulidade, pelo engano do pecado. Você agora é livre de toda opressão no seu espírito. Agora você pode ser guiado e guiada. E agora, nesse estágio que você está, se Jesus te pedir tudo, você dá tudo para ele. Tudo. Jesus, ele me pediu com 2 meses de conversão, ele me pediu, e foi o primeiro estágio, ele pediu 50% do meu salário na época. Representou 50%. Ele disse: desce da posição que você está e renuncia todos os cargos, renuncia todas as posições. Eu falei: mas se eu renunciar, eu vou perder 50%. Ele falou: renuncia. E renuncia também o lugar onde você está, sai desse lugar. Eu falei: Senhor, mas eu vou ser desprezada, eu vou ser humilhada, eu vou ser um zero à esquerda. Eu não entendi, eu questionei até, porém, você obedece numa paz que excede todo entendimento. Porque essa paz que excede todo entendimento agora, ela está guardando o seu coração de todo engano. E você obedece, mesmo que isso seja uma dor humana, porém você sabe que você não está sendo enganada. Você está fazendo algo e você tem plena confiança de que, ainda que seja algo ruim, estranho agora, a recompensa será garantida. E você faz porque você crê, não porque você espera que algo vá acontecer. Você crê porque simplesmente você crê, porque simplesmente você entende que é bom. Porque simplesmente você sabe que é o seu pai. Porque simplesmente você não entende, mas tá maravilhoso. Sabe por quê? Porque agora você tem prazer. Você tem prazer. E o prazer do espírito, do nosso espírito, o prazer, o original do nosso espírito, é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Ter prazer em fazer a vontade do Pai.
ainda que isso lhe custe tudo. É o maior sinal da conversão, do nascer de novo no espírito. A metanoia, a mentalidade espiritual. Porque ainda que o nascer de novo seja a cruz, você vai e diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ainda que seja uma cruz, como foi Pedro, ainda que seja decapitado, como Paulo, ainda que seja apedrejado, como Estevão, o espírito deles se regozijava, porque eles estavam e obedeceram à voz do Pai. Por isso que a conversão te coloca na posição de ser um perseguido e uma perseguida no reino. Porque você não é mais conformada com este mundo. E você não é mais guiada pelo que o mundo diz, nem pelo que o governo diz, nem pelo que ninguém mais diz, nem pela tua conta bancária, sendo ela muito ou pouca. Você agora é guiado e guiada pelo Espírito. E sendo guiado e guiada pelo Espírito, você vai fazer coisas que ninguém na sua carnalidade faria. Só que você vai receber, tanto aqui na terra, o que ninguém na sua carnalidade pode receber. O que glória nenhuma carnal pode dar. O que honra carnal nenhuma pode dar. E também um galardão eterno, uma recompensa eterna por ter feito a vontade do Pai aqui na terra. E assim eu encerro essas palavras hoje. A conversão, ela é a garantia do galardão eterno, que é o prêmio, além da salvação, além da vida eterna, é o prêmio, a recompensa por você ter combatido o bom combate da fé, vencido todos os obstáculos em Cristo Jesus, a perseguição, a morte, a dor, a tribulação. Galardão é para os convertidos. Galardão é para quem decide colocar-se na terra e morrer e negar a si mesmo. Galardão é para quem está disposto a morrer para si mesmo, mas para viver para o reino. Morrer para sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que te enviou. Você não pertence a si mesma. Você não pertence a si mesmo. E glória a Deus pelo Espírito Santo do Senhor, porque somente por ele podemos sermos mortificados e renovados e convertidos para aperfeiçoar os nossos irmãos, para fortalecer os nossos irmãos e multiplicar o reino de Jesus sobre toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar e engrandecer ao nome de Jesus por esta palavra. Eu quero glorificar o nome de Jesus, pelo sangue de Jesus lá na cruz, que me deu e que te deu o Espírito Santo do Senhor, o poder da igreja, para a glória dele.